Fala aí pessoal, estamos aqui em mais um vídeo na cola da prova e hoje a gente vai dar uma dica para vocês sobre a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que você que é estudante, está prestando vestibular, está fazendo prova, não esquece de se inscrever aqui no canal, de apertar o botãozinho ali do sininho, da sinaleta, para receber as notificações dos novos vídeos que a gente lança toda semana, beleza? Só lembrando, pessoal, que esse vídeo, ele visa as provas, ele visa vestibulares, então a gente vai dar dicas para vocês sobre como a Segunda Guerra costuma aparecer. Para curiosidades, para coisas interessantes, a gente tem aqui um outro quadro que trata de histórias curiosas. Então pode ser que apareça em breve alguma coisa interessante sobre a Segunda Guerra. Mas hoje a gente vai falar só sobre coisas que podem aparecer nessas provas que vocês estão prestando, beleza? No ano de 1939 estourou o maior conflito que a humanidade já viu, com milhões de mortos, com uma destruição sem precedentes. No entanto, o que levou a uma guerra dessa dimensão? Para isso, precisamos buscar os antecedentes da Grande Guerra. E a conversa começa lá no final da Primeira Guerra Mundial. A propósito, a gente tem um vídeo aqui no canal sobre a Primeira Guerra e é só você clicar aqui no card que você vai ser levado a esse vídeo e você pode entender um pouquinho melhor o que aconteceu ali. A Primeira Guerra Mundial ela teve um desfecho muito mal resolvido. O Tratado de Versalhes, que encerrou de vez o conflito, ele humilhava os alemães. Ele impunha condições duríssimas, com perda de territórios, com perda de colônias. Os alemães eles foram obrigados a pagar duras indenizações, multas para os países vencedores. A Alemanha da década de 1920 viveu um dos piores períodos de sua história, com desemprego, pobreza e fome em níveis nunca vistos antes. Isso fez com que as posições políticas radicais emergissem, tanto à esquerda quanto à direita, inclusive com o surgimento do Partido Nazista, que defendia posições de extrema direita. É isso mesmo, pessoal, o nazismo ele era de extrema direita, isso é um consenso entre os historiadores e a gente tem um vídeo explicando para vocês melhor sobre isso, só clicar aqui. No fim da década de 1920, quando a situação começou a melhorar um pouco, veio a quebra da Bolsa e a crise de 1929, sendo que a Alemanha foi um dos países mais afetados pelo colapso do capitalismo liberal. O início da década de 1930 começa com uma radicalização ainda maior do ponto de vista político. Por quê? Diante da crise que avançava por conta do colapso da Bolsa de Nova York, do capitalismo e de tudo que estava acontecendo, a União Soviética ela se torna um caminho, uma possibilidade para os trabalhadores alemães. Eles viam ali uma solução para os problemas deles. Porém, a burguesia, os empresários, os banqueiros, eles não imaginavam em nenhum momento a possibilidade de uma revolução socialista. Isso não era uma opção. Logo, eles decidem apoiar a radicalização do outro lado. Eles decidem apoiar o Partido Nazista e Hitler. O Partido Nazista consegue eleger muitos deputados, consegue formar um grupo forte no parlamento. Em 1933, eles colocam Hitler como o comandante da nação. E não vai demorar muito tempo para que ele consiga tirar a Alemanha da crise e transformá-la numa potência econômica e militar. Mas Hitler, ele não queria apenas governar a Alemanha. As ambições dele eram muito maiores. Ele queria se vingar dos inimigos que destruíram a Alemanha no pós-Primeira Guerra Mundial, ao mesmo tempo criar um império muito maior, conquistando, quem sabe, o mundo todo. Na expansão do nazismo sobre a Europa, em 1938, Hitler invadiu a Áustria, alegando que ela fazia parte do Império Alemão. A Inglaterra e a França não tomaram nenhuma atitude em relação a isso. Então Hitler aproveitou e no ano seguinte invadiu uma parte da Tchecoslováquia. Os ingleses e os franceses não fizeram nada em relação ao Tratado de Versalhes, que impunham limitações à Alemanha. E no mesmo ano, logo na sequência, sem aviso prévio, Hitler foi lá e invadiu a Polônia e isso deu início à Segunda Guerra Mundial. A invasão da Polônia em setembro de 1939 foi o estopim para o início da Grande Guerra. A Alemanha, aliada ao Japão e à Itália, começou a invadir a Europa e várias partes do mundo, tendo como principal rival a França e a Inglaterra. O chamado eixo Roma-Berlim-Tóquio conseguiu expressivas vitórias até 1941, quando
as coisas começaram a mudar em função de dois fatos. Primeiro, os alemães decidiram invadir a Rússia e os japoneses decidiram atacar os Estados Unidos. Com a entrada dos Estados Unidos e da União Soviética na guerra, o jogo começou a se inverter, né? A coisa começou a mudar. A gente vai ver expressivas vitórias de norte-americanos e soviéticos na Europa, na Ásia, no Pacífico, no norte da África, e a partir de 43 a situação não era nada favorável para Hitler. Os fascistas italianos foram derrotados em 1943. Em maio de 1945 foi a vez da queda da Alemanha. Hitler ele vai ser derrotado. E passado ali um pouquinho mais de tempo, em agosto de 1945 ainda, é o fim também do Japão. As bombas atômicas vão acabar de vez com as pretensões japonesas. E com a Segunda Guerra Mundial. Só lembrando, pessoal, que as provas dos vestibulares, eles não estão muito preocupados com o conflito em si, com os armamentos, com as curiosidades, com as batalhas. Eles querem que a gente entenda as causas e as consequências da Segunda Guerra. E é isso que a gente vai focar aqui. E a gente vai falar agora um pouquinho sobre as consequências da Segunda Guerra. O nazifascismo ele focava muito na questão do nacionalismo. Em especial na Alemanha, a perseguição aos judeus, a perseguição às minorias levou a milhões de mortos. O Holocausto foi um dos maiores desastres da história da humanidade, com mais de 6 milhões de mortos. E por conta disso, em 1945, o mundo se reuniu e criou a Organização das Nações Unidas, um órgão internacional para intermediar conflitos, para que nunca mais houvesse um genocídio, como aconteceu, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. Foi criada também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, dizendo que todo mundo tem direito à vida. As pessoas não podem ser perseguidas pelas suas crenças, pelo que elas são. Outra consequência da Segunda Guerra Mundial foi o desenvolvimento da ciência e da técnica. A gente vai ver que por mais que a guerra causasse destruição e morte, ela trouxe também desenvolvimento em áreas como a computação, como a medicina e a engenharia, a propulsão, os motores que vão se desenvolver absurdamente. Outra coisa que a gente vai ver na Segunda Guerra Mundial vai ser o desenvolvimento de uma arma nunca vista pela humanidade, com uma capacidade de destruição nunca vista pelo homem. Um negócio chamado bomba atômica, pessoal, que vai ser uma bomba destrutiva a ponto de matar milhares de pessoas ao mesmo tempo num piscar de olhos. Isso vai ser um grande problema, porque logo na sequência que os norte-americanos jogaram a bomba de Hiroshima e Nagasaki, os soviéticos também desenvolveram uma bomba atômica. E o mundo vai entrar numa nova era, chamada Guerra Fria, que vai marcar boa parte da segunda metade do século XX. O nosso objetivo principal do canal é focar as provas, como a gente já disse aqui algumas vezes. Então a gente pegou aqui uma questão da UERJ para ver como é que costuma aparecer Segunda Guerra nos vestibulares. Presta atenção. Na questão, mostra a capa de um quadrinho do Capitão América, que conta as primeiras histórias e mostra o Capitão apontando uma arma para Hitler. E o texto diz: o personagem Capitão América, criado em 1941, é um cidadão norte-americano, voluntário na experiência para criar super soldados que defendam um mundo de ameaças. E aí ele pede na questão: identifique o conflito internacional em curso na época da criação do personagem e, em seguida, aponte duas medidas adotadas nos anos de 1941 e 42 pelo governo dos Estados Unidos com relação ao conflito. A primeira parte da questão é fácil, né, pessoal? O conflito que ele está falando é a Segunda Guerra Mundial. Ali na década de 40, no início da década de 40, estamos falando da Segunda Guerra. Em seguida, ele pede para você apontar duas medidas adotadas pelos Estados Unidos em 1941 e 42 e relacionado à Segunda Guerra Mundial. Então você pode dizer que em 1941 os Estados Unidos ele entra na guerra, ele declara a guerra ao Japão em função do ataque a Pearl Harbor, no Havaí, o ataque do território norte-americano. E pode dizer também que os Estados Unidos vai enviar tropas para a Europa para lutar contra Hitler. Foi uma outra medida do governo americano, enviar soldados para combater o eixo lá na Europa. Moçada, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente está aqui toda semana e a gente se vê no próximo vídeo na cola da prova. Até mais!